João, no seu capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 16, que diz assim: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, este texto ele faz uma referência a um evento do Velho Testamento. Esse evento, para que a gente possa compreender mais profundamente o texto, esse evento fica em Números, no seu capítulo 21, Números 21, Números 11, Números 21. Números 21, do versículo 4 em diante, que diz assim: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. O texto de João capítulo 3, versículo 14, diz assim: Do mesmo modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto de Números registra um evento que o povo tinha pecado contra Deus e contra Moisés, ou seja, pecamos contra Deus e contra o nosso próximo. E Deus, como punição, ele manda a serpente abrasadora, e todo aquele que é picado pela serpente, ele perece, ele morre. O povo de Israel clama a Moisés para que Moisés vá interceder pelo povo. Moisés intercede, Deus ele diz assim: faz uma serpente de bronze, ou seja, faça uma cópia da punição pelo pecado, e todo aquele que olhar para essa serpente de bronze, todo que for mordido, ou seja, todo aquele que recebeu as consequências do pecado, de ter pecado contra Deus e contra o seu próximo, se ele olhar para a de bronze, ele vai sarar. As Escrituras dizem que Deus, ele em Cristo Jesus, estava reconciliando o mundo consigo mesmo, ou seja, não levando em conta os nossos pecados. E no 1 Coríntios, 2 Coríntios, no seu capítulo 5, no versículo 21, diz assim: Deus fez daquilo que não tinha pecado, o próprio pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, Deus ele fez de Jesus o próprio pecado, não pecador, fez de Jesus o próprio pecado e o puniu. O texto de Romanos 8 fala que Deus ele puniu o pecado na carne. E ele punindo o pecado na carne, ou seja, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele julgou o mundo em Jesus Cristo, como diz o texto de João capítulo 12. Jesus ele fala: agora o mundo será julgado, e quando eu for levantado, Jesus diz, quando eu for levantado, atrarei todos a mim. Então, Deus em Cristo Jesus, ou seja, ele estava punindo o pecado. Ele faz de Jesus o próprio pecado, assim como Moisés, ele fez uma cópia da serpente de bronze. Pela serpente, enganando Eva, o pecado veio ao mundo. Então, Deus ele figura um evento no Velho Testamento como punição pelo pecado. O veneno da serpente, ou seja, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte partiu a todos os homens porque todos pecaram. Então,
Deus ele proporciona o evento figurando a cruz. Então, o pecado, ou seja, é figurado pela serpente. Então, as consequências do pecado é a morte. Então, Deus ele faz de Jesus o pobre pecado, ou seja, aquela serpente de bronze, ela figurava a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus ele o fez pecado e puniu ele, para que todo aquele que depositasse a sua fé em Jesus Cristo recebesse a remissão dos pecados. O que isso significa? Significa que o próprio Deus, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. O próprio Deus, ele se fez homem, ele padeceu pelos nossos pecados para nos redimir. E a Bíblia fala que Deus ele amou o mundo de tal forma, ou seja, a cruz, ela era uma prova do amor de Deus. Tem um trecho de Romanos que diz assim, Deus ele prova o seu amor, tendo dado a Cristo, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus ele nos deu vida, uma vida que era para ser vivida para Ele. A gente toma essa vida de Deus, ou seja, quando Adão e Eva desobedeceram a única ordem que eles tinham, eles comem do fruto, é como se eles estivessem fechando o punho e dito, Deus, a vida que o Senhor me deu para viver para Ti, ela vai ser vivida para o meu bel prazer. E a Bíblia fala que por esse homem o pecado entrou no mundo e o pecado afetou a todos os homens. Como somos descendência daquele que transgrediu, automaticamente somos transgressores. O nosso coração é inclinado para o pecado. Jesus ele fala no capítulo 15 de Mateus que do coração do homem procede os maus desígnios, os furtos, os roubos, os adultérios, as prostituições, e é isso que contamina o homem, ou seja, o próprio coração natural do homem o contamina, faz com que ele seja impuro. E Deus ele é santo. Ele não pode simplesmente perdoar o homem sem que a penalidade pelo pecado seja paga. Então ele se faz homem e ele pune a si mesmo. No texto de Isaías 53, seu versículo 10, fala a Deus agradou moê-lo. Deus ele pune o pecado na carne para que todo pecador que olhe para Jesus com fé, que reconheça a sua condição de pecador, reconheça que transgrediu contra Deus, que pegou a vida que Deus ele fez. O texto, quando Deus ele cria o homem, fala, e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus ele fez o homem para viver de acordo com a pessoa de Deus. O homem ele tinha de representar a pessoa de Deus em justiça, em santidade e ter uma vida de louvor diante de Deus. Quando o homem peca, ele rouba aquilo que pertence a Deus. E Deus ele precisa punir o homem. Então ele pune Jesus Cristo, que tem vida infinita. O sangue de Jesus Cristo é derramado e por ser ele o próprio Deus, essa propiciação, essa oferta que nos torna aceitáveis diante de Deus, ela abrange todo pecador. Mas somente recebe perdão dos pecados, somente é salvo aquele que deposita de todo o coração a sua fé em Cristo Jesus. Confessa sua condição de pecador, reconhece que Jesus é o Messias prometido, ou seja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Reconhece isso do fundo do coração. Deus ele nos cela com o Espírito Santo. As Escrituras falam em Romanos 6 que somos batizados na morte de Cristo, ou seja, o velho homem, quando a gente deposita nossa fé em Jesus Cristo, o velho homem é sepultado com ele. E a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo gera um novo homem. E a gente é ressuscitado assim como ele foi ressuscitado em novidade de vida. E as Escrituras falam que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então Deus, além de ele punir o pecado no próprio Filho, ele dá fim àquele homem pecador, aquele homem que vivia em rebelião contra Deus. Ele gera um novo homem, um homem que tem disposição para o seu Criador, um novo homem gerado pelo Espírito Santo, que vai constantemente buscar e amar a Deus, porque nós amamos porque Deus nos amou primeiro.
Então que o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo alcance o coração de todo aquele que ainda não creu nele, de todo aquele que ainda não reconheceu a verdade, porque Jesus ele não fala, eu sou uma opção de religião, ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém se achega a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Ninguém se aproxima do ser santo de Deus sem que ele tenha o seu pecado, ou seja, a sua condição de pecador coberto pelo sangue santo de Jesus Cristo, o sangue propiciador. Então que essa palavra, essa verdade de Deus, que demonstra o quão amoroso Ele é, que ela venha preencher os nossos corações e a gente venha viver em novidade de vida, viver confiantes em Deus, confiantes que o preço para nos redimir ele foi pago na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não confiando em nossas obras, mas confiando unicamente nele, crendo que unicamente nele, como o texto de João 15 diz, aquele que está nele, esse dá fruto, porque sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. Confiando que na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo, a gente vive em novidade de vida, em amor e busca retribuir com uma vida devota, uma vida piedosa, o amor que Deus nos demonstrou. A Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então que essa mensagem ela invada o nosso coração, de maneira que a gente venha deixar de viver para nós mesmos e viver para Deus. Um texto que eu gosto muito, ele fica em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, que diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. A cruz ela tem um propósito. O propósito da cruz não é nos redimir para que venhamos a viver do jeito que a gente quer, viver para os nossos deleites, porque as Escrituras, em 1 Coríntios 6, diz que a gente foi comprado por alto preço e que nós não pertencemos mais a nós mesmos. O propósito da cruz é punir o velho homem, espiritualmente falando, quando a gente deposita a nossa fé em Jesus, aquele homem que vive em rebelião contra Deus, ele é sepultado, assim como Jesus foi sepultado, ele é julgado, ele é batizado no batismo que Jesus foi batizado, e essa fé genuína, ela gera um novo ser. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim, crendo na pregação da fé, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo da promessa, ele, que é o Espírito de Deus, ele gera um novo ser, e esse novo ser, ele cumpre o propósito da cruz. Qual é o propósito da cruz? É nos justificar, é separar um povo particularmente pertencente a Deus, um povo de boas obras, e esse povo, ele não vive para si mesmo, mas ele passa a viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então que Deus nos abençoe e Ele continue falando em nosso coração para que venhamos a propagar essa mensagem. Todo aquele que crê em Jesus, Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus, imputa sobre nós uma tarefa que, se somos cristãos, se o Espírito de Deus habita em nós, é uma tarefa que não traz pesar, mas traz gozo de sermos participantes do Evangelho. Fala que Deus, ele nos imputa o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo Jesus ele reconcilia o mundo consigo mesmo, e por meio dos cristãos, ou seja, por meio daqueles que vão sendo redimidos, é como se Deus estivesse apelando ao povo, aos pecadores que ainda não obtiveram o perdão. Reconcilie-se com Deus. E é isso que nós rogamos. Creia no Senhor Jesus Cristo, reconcilie-se com Deus, receba o perdão de Deus, o único meio pelo qual Deus ele poderia redimir pecadores,
o poder de Deus, a Bíblia fala, o Evangelho é o poder de Deus, o Deus onipotente. Ele exerceu o seu poder para a salvação de pecadores mediante o Evangelho. Então que venhamos a olhar para a cruz, a olhar para Jesus, colocarmos nossa confiança nele e buscar nele vivermos em novidade de vida. E honrarmos esse Deus tão amoroso que, sendo infinito, sendo imortal, ele se colocou na condição humana para morrer como prova do seu amor por nós.